Olá, amigos, bem-vindos ao Lições da Bíblia. Hoje, aqui no programa Lições da Bíblia, nós vamos estudar sobre um tema muito especial: educação e redenção. Fique aí que nós já voltamos daqui a pouquinho. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Lições da Bíblia. Que bom que você está conosco hoje aqui para a gente tratar de um tema muito especial. O nosso tema hoje, e é o tema geral também, é educação e redenção. Aqui na minha mão está o nosso guia de estudos que tem norteado o nosso estudo da Bíblia durante toda esta temporada. E para estudar conosco esta semana esse tema tão importante, educação e redenção, estão dois amigos pastores, pastor Wellington Barbosa e pastor Wendel Lima. Sejam bem-vindos aqui ao Lições da Bíblia. Obrigado. Eu quero convidar vocês agora para que nós façamos uma oração. Pastor Wendel, pode orar conosco? Sim, vamos orar. Deus eterno, nós te agradecemos muito pela manutenção da nossa vida, te agradecemos por essa oportunidade de compartilharmos o teu evangelho, um tema central das Escrituras Sagradas, e oramos, ó Pai, para que o Senhor possa nos conduzir nessa conversa, nesse diálogo, de modo que possa edificar aqueles que vão ter acesso a esse conteúdo, representar salvação, libertação e orientação para todos que tiverem contato com esse material. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Oramos. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, pastor Wendel, pastor Wellington. Eu sou o pastor Alceu, sou pastor aqui na Novo Tempo, tenho o privilégio de pastorear os servidores, os funcionários aqui da Novo Tempo, e hoje eu estou com você no Lições da Bíblia. Nós estamos estudando essa semana o nosso tema principal no guia de estudos hoje, que é educação e redenção. E pastor Wellington, pastor Wendel, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Sabe que o texto principal no nosso guia dessa semana é 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Eu creio que vocês até sabem decore esse texto, né? Porque a gente ensina a Bíblia, a gente compartilha a palavra de Deus. E esse texto diz assim, olha: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E o que a gente vê na educação? A educação tem como objetivo transformar vidas. E esse até é o slogan da educação adventista, né? Transformar vidas. E a vida bíblica, a religião que a gente aprende da Bíblia, também é esse o objetivo, não é? Transformar vidas. E aqui, no dia de domingo, no nosso guia, o tema principal desse dia é a imagem de Deus. Nós fomos criados à imagem de Deus. É isso mesmo? É isso mesmo. E quando a gente estuda esse tema, é muito interessante porque ao longo do tempo as pessoas se demoraram em entender o que significa a expressão a imagem de Deus. Será que se refere somente ao aspecto físico? Será que se refere apenas à questão intelectual, à capacidade de pensar, de criar, né? Será que se refere somente a uma questão mais de moralidade? Então, ao longo do tempo se debateu muito a respeito do assunto. A lição ela trouxe um conceito que eu achei muito, muito, muito curioso e interessante. É a questão de que Deus nos criou à sua imagem, assim como os pais humanos têm filhos à imagem deles. Eu gostei disso aqui, eu sou pai, né, de uma menininha, e quando a gente trabalha nesse processo de educação e a gente começa a se ver no filho, né, e como a gente quer direcionar o filho e educar o filho para que ele tome as melhores decisões, é algo muito, muito especial. E isso nos aproxima de Deus, né? Tem até uma citação de Ellen White em que ela fala desse aspecto, né, que os pais eles devem ser para os filhos como Deus é para o ser humano, nessa faixa menor, né, dos pequenos. E essa ideia de imagem de Deus, ela se relaciona com isso. Né? Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ele esperava que o homem e a mulher fossem na terra, em relação àqueles que estavam abaixo dele, assim como Deus era, ou como Deus é em relação a nós. A representação de Deus na terra, o homem e a mulher. E a mulher. E o pai e a mãe para os filhos representam também na fase ali da primeira infância. Infância e ali o início, né, dessa caminhada como a presença de Deus em relação a nós. Um autor escreveu que
ter filhos é como se fazer um curso de teologia, que a gente aprende o cuidado de Deus, o amor de Deus, o direcionamento de Deus. É isso mesmo, pastor? Eu creio que sim, e eu acho que um ponto que o guia traz, ainda um pouquinho antes, acho que no sábado, essa ideia de que há um esforço de teólogos para tentar entender qual que seria o grande guarda-chuva sobre o qual a Bíblia se reuniria. Então, quer dizer, qual que é a grande história que a Bíblia conta, né? Alguns vão para a direção da missão de Deus, por exemplo, como sendo a grande história. Há uma perspectiva adventista de pensar do grande conflito entre o bem e o mal. Independentemente de qual seja a visão, parece que um elemento norteia o texto bíblico, que é essa ideia de redenção. E aí, pensando em redenção como essa relação de pai e filho, como a gente tem colocado aqui, né, de uma educação que foge a essa relação formal da escola, mas, como nós comentamos no episódio da semana passada, essa relação de Deuteronômio 6, de conviver, de se relacionar, de moldar essa criança, né, para ser a imagem e semelhança de Deus, ou para ser um servo de Deus, uma serva de Deus, a gente percebe isso na história bíblica, na relação entre Deus e seu povo. Então, é uma relação muito próxima de pai e filho, e uma relação geralmente que é marcada por um pai que quer moldar o seu filho, que quer resgatar seu filho, que quer dizer qual é o melhor caminho, mas muitas vezes o filho é rebelde, né? A diferença, talvez, do que a história bíblica tem da nossa história, em termos de identificação, é a questão de que a Bíblia apresenta um final feliz. Então, apesar desses altos e baixos, dessas idas e vindas do povo de Deus ao longo do texto bíblico, a Bíblia aponta para um final feliz, ou seja, em algum momento o povo de Deus vai realmente se voltar a Ele em definitivo e vai ver com Ele por toda a eternidade. Mas essa relação pai e filho é muito interessante para nós entendermos a imagem e semelhança de Deus no texto bíblico. Que interessante, né? A imagem de Deus. Agora, teve algum momento que a gente percebe que a imagem de Deus começou a ficar nublada e as pessoas não começaram a perder esse foco da imagem de Deus. Você consegue se lembrar, pastor Wellington? Quando foi esse momento, assim, talvez seria ali no Gênesis, quando houve a desobediência, aí começou a ficar tudo nublado? A queda marca o grande ponto de virada nessa história. Então, Deus cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Evidentemente, isso tem implicações físicas, mentais, né? Natureza moral, está envolvido dentro desse conceito, mas quando existe a queda, né, é um rompimento. E aí, como nós temos falado aqui, a questão da educação e da redenção, né? Então, quando há a queda, há necessidade de redimir esse homem que caiu. E nesse processo de redenção, então nós temos a educação como um elemento que vai conduzir, a partir de um relacionamento entre Deus e a humanidade, o ser humano para compreender melhor o caráter de Deus, para que ele possa crescer nessa compreensão, para que ele possa ser transformado à luz dessa compreensão, a fim de que gradativamente ele se aproxime da imagem de Deus até que haja a glorificação, quando então nós estaremos libertos dessa natureza pecaminosa. A pedagogia de Deus, pastor Wendel, porque a gente vê um Deus pedagógico, ele vai ensinando ao longo das Escrituras, e a intenção de Deus é restaurar o homem, restaurar e reconectar o homem com ele. Como é que você vê a pedagogia de Deus ao longo das Escrituras? Então, tem, acho que uma comparação interessante, uma ilustração interessante, bonita até, é da gente pensar na imagem que é gravada numa moeda. Essa moeda, por exemplo, ela pode estar amassada, ela pode estar suja, ela pode estar perdida, mas ainda assim, a sua inscrição, os seus elementos simbólicos que estão ali presentes remontam ao seu valor e a quem ela pertence. Então, se nós pensarmos nessa dimensão com o ser humano, em nosso caráter, em nossa alma, em nosso DNA, está essa inscrição do nosso Criador, do nosso Deus. Que na visão adventista, apesar disso variar conforme alguns protestantes vão entender que houve uma degeneração completa, mas nós adventistas vamos entender que ela não foi completa, existe uma fagulha ainda dessa imagem que foi preservada. E essa atitude de Deus, que a gente já vê desde o Gênesis 3:9, de Deus tomando a iniciativa de se aproximar do ser humano, de restaurar esse relacionamento, de gerar uma reconciliação, é esse processo pedagógico que Deus faz. Deus usou várias ilustrações ao longo da Bíblia, talvez uma das mais importantes é a ideia da aliança, por exemplo, né, que aparece já no Antigo Testamento, a ideia de Deus oferecendo proteção, Deus oferecendo cuidado e esperando do ser humano uma resposta de amor e de submissão e de obediência. Então isso era muito comum nos contratos e nas
nas negociações dos povos da antiguidade. Deus estabelece essa relação nesses moldes. Mas a gente vai ter outras comparações ao longo da Bíblia. A gente vai ter o próprio santuário como elemento muito importante pedagógico para mostrar como que Deus não só queria morrer no lugar do ser humano, mas resgatar a imagem e semelhança dele no ser humano. Então, os ritos, os processos, as partes do santuário também apontavam para isso, que estavam aqui na Terra, mas hoje acreditamos que está no céu, operando esse processo. E no Novo Testamento, a gente vai ver outras analogias, podemos dizer assim, de como que se dá esse processo pedagógico de Deus. Seja usando, por exemplo, uma linguagem jurídica, né, de justificação, que foi um termo que você usou no episódio passado, seja uma ideia de resgate, num contexto de escravidão, né? Seja, libertação, né? Libertação, exatamente. Seja uma ideia de restauração, que eu acho que é aqui onde o Guia de Estudos traz que redenção educação e redenção se encontram, né? Nessa ideia de restauração, né? Ou seja, de Deus resgatar aquilo que foi perdido. E aí a gente entende isso como um processo. Isso não acontece da noite para o dia. O reencontro com Deus pode ser algo momentâneo, uma experiência realmente sobrenatural e dramática, como ocorreu com Paulo e outros personagens bíblicos. Mas o processo de restauração, ele é um processo que se estende por toda a vida, até que Jesus venha, né? Então, é aí que a educação entra e faz todo sentido a Igreja Adventista investir na obra de educação, porque entende que esse é o processo que acontece com o ser humano. De redimir, né? De restaurar a humanidade à imagem de Deus. Achei interessante essa questão da moeda, né? Porque Jesus usa essa figura de linguagem diante de algumas pessoas que estavam perguntando para ele sobre pagar tributos, impostos. Ele fala assim, olha, me dê uma moeda, de quem é a imagem que tem aqui? E aí ele fala, né, olha, a imagem de César, respondem. E ele, como um educador, né, porque Jesus é professor, a gente já vai ver isso aqui daqui a pouquinho, ele fala assim, então, dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Essa imagem da moeda é a imagem de uma pessoa, de um imperador. Agora, a imagem de Deus, ela está então implantada no ser. É isso mesmo? Exatamente. E isso, nós vamos retomar aí uma fala que nós tivemos no episódio anterior, né, a questão da cosmovisão. Quando nós entendemos que Deus nos criou e que nós temos, então, essa imagem em nós, isso amplifica a nossa visão de valor pessoal. Então, algumas pessoas têm dificuldade de entender o valor que elas têm. Mas quando nós entendemos que Deus nos criou e que nós somos a imagem e semelhança dele, então nós temos a imagem do Pai em nós. E não é qualquer imagem, é a imagem do Deus do universo. Então, isso aumenta o nosso senso de valor pessoal. E à luz do Calvário, à luz daquilo que Cristo fez por nós, quando ele morre em favor da nossa salvação, isso mostra o tamanho da importância que nós temos perante o nosso Senhor. E aí talvez esteja a contribuição do cristianismo para uma discussão na esfera pública, por exemplo, que é a questão dos direitos humanos. Como que o cristão entende o direito humano? Quando nós entendemos a ideia do imago Dei, né, que é uma expressão latina. A imagem de Deus. Exatamente, para a gente pensar que nós somos a expressão dessa imagem. E somos, independentemente de nossa classe social, de nossa origem, nossa etnia, né? Somos homens ou mulheres, ricos ou pobres, idosos ou crianças. Então, esse aspecto fundamental das Escrituras que está em Gênesis serve para dignificar o ser humano, para elevar o ser humano. É interessante que se a gente lembrar do episódio passado, da semana passada, nós falamos da questão dos ídolos que são fabricados e daquela questão de um ídolo poder te devorar, que era uma das frases que estavam no guia. Isso é muito interessante porque, veja, quando nós entendemos essa relação de Deus com o ser humano nas Escrituras, o modo de relacionamento que Deus propõe para o ser humano dignifica o ser humano, né? Liberta o ser humano. Eleva, né? Enobrece o ser humano. Sim. Isso é algo muito interessante. Porque na própria narrativa da criação, o ser humano é o clímax da criação. Toda a casa, o ecossistema, é preparado para que o ser humano possa reinar em corresponsabilidade com Deus. Esse é um outro elemento da imagem e semelhança com Deus. Deus chama o ser humano para reinar com ele na Terra. E uma das evidências disso, no texto que é muito curioso, é que Deus dá nome para as coisas na semana da criação. Sim. Mas quando chega no sexto dia, ele chama Adão para dar nome para os animais. Ou seja, como ele continua assim, a pedagogia. Exatamente. Vem fazer um pouquinho comigo. Vem sentir como que é isso Aprenda aqui. como é. Aprenda comigo. E o processo criativo que Deus deu, trazendo as coisas à existência, ele também dá oportunidade ao ser humano quando o ser humano, por exemplo, é chamado a procriar. E a criar seres à sua imagem, à sua semelhança. Então, ainda que com limitações, mas o ser humano é chamado a experimentar
essa dimensão de reinar sobre a terra. É essa mordomia, a responsabilidade que é colocada sobre o ser humano. A administração, né? Você vai administrar aqui. Deus preparou tudo para que o homem vivesse a imagem dele, que o homem desenvolvesse a imagem de Deus. E esse é um dos pontos aqui que nós estamos estudando junto com você, através do nosso guia, a imagem de Deus. Agora, o livro base de estudo sobre a imagem de Deus, a Bíblia, e a gente lê o texto principal aqui, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Quando a gente olha para o livro guia, que é a Bíblia, o nosso manual principal, olhar para a Bíblia, a gente entende assim que Deus, o nosso Deus, Ele quer sempre restaurar no homem a sua imagem e semelhança. Um exemplo é Jesus andando sobre a terra. Ele não via um cego, ele não via um paralítico, ele via alguém que poderia se tornar melhor andando com ele, se entregando para ele. Isso é grandioso. Não sei como é que vocês veem, mas na minha visão, ao olhar para a Bíblia, eu entendo assim que Deus acaba com todo preconceito. Por quê? Porque o outro, no caso o pastor Wellington, o pastor Wendel, vocês são meus irmãos. Então já não temos mais barreiras, porque se você é a imagem de Deus e eu sou a imagem de Deus, e você é a imagem de Deus, nós somos irmãos, e se somos irmãos, estamos no processo, no caminho de restauração e de redenção também, por um motivo, pela graça de Cristo. Nós esperamos por você daqui a pouco, aqui no Lições da Bíblia. Que bom estarmos juntos aqui no Lições da Bíblia, que bom estudarmos um pouco mais sobre a educação e também a redenção. Quero fazer um convite para você. Na verdade, quero te dar um presente. Você sabe que nós temos um curso da Bíblia chamado Descobertas Bíblicas e ele é gratuito para você que acompanha aqui conosco Lições da Bíblia. Como você faz para receber esse estudo e acessá-lo? É só entrar no site biblia.com.br e pedir gratuitamente esse guia de estudos da Bíblia chamado Descobertas Bíblicas. É um presente nosso aqui da Novo Tempo para você. Pastor Wellington Barbosa, pastor Wendel, nós estamos conversando sobre esse tema tão importante da educação e a redenção. Pastor Wellington, a gente já conversou aqui alguns dias atrás, trabalha na Casa Publicadora Brasileira, que produz o nosso guia de estudos e também é casado, não é, pastor Wellington? Sou casado com a professora Fernanda, somos casados há 15 anos e temos uma filha, a Helena, que tem 1 ano e 7 meses. Ah, Helena, 1 ano e 7 meses. E vocês, então, estão morando ali em Tatuí. Você é natural de onde, pastor Wellington? Eu sou do interior de São Paulo, sou da cidade de Paulínia. A minha esposa é da cidade de Itapira, que é próximo do colégio do NASP, Engenheiro Coelho. E agora estamos morando em Itatuí. Pertinho, na região central do estado ali, Paulínia e Itapira. Exato. E aí migraram um pouquinho mais para o sudoeste do estado, para a cidade de Tatuí. Tá bem, bem-vindo. Muito bem, pastor Wendel, Jesus como professor. Esse é o nosso tema de hoje aqui no Lições da Bíblia. Nós sabemos que Jesus ocupou o ministério dele com o ensino. E essa é uma das tônicas que aparecem nos evangelhos, né? Jesus, ele pregava, ele curava e ele também ensinava. Ele é o mestre por excelência. Como é que é Jesus como professor? Há lições aprendidas de Jesus? Certamente. Bom, existem centenas de títulos na Bíblia que são aplicados a Jesus, né? E talvez um que se destaque muito nos evangelhos seja a ideia de rabi ou de mestre. E foi um título que parece que ele não rejeitou, né? Inclusive, na conversa dele com Nicodemos, em João capítulo 3, a conversa começa nesse sentido. Nicodemos reconhecendo ele como mestre em Israel, como rabi. Apesar dele não ter frequentado as escolas tradicionais do judaísmo. Mas certamente Jesus incorporou o método rabínico de estudo que é diferente do método hoje, como a gente até comentou nos blocos anteriores ou no episódio anterior. A ideia de educação de Jesus não era uma ideia formal, como nós pensamos, de passar 4, 5 horas numa sala de aula. Agora, no contexto da pandemia, a gente não está podendo mais. Mas ainda que seja num contexto de Zoom ou outro contexto mais, e passar alguns anos e ser avaliado com notas por isso, e passar do primeiro para o segundo ano, terceiro ano e assim vai. O método de Jesus era o método da convivência. Então, durante 3 anos e meio, ele conviveu com seus discípulos. Comeu, dormiu sob o mesmo teto. Caminharam juntos. Caminharam juntos.
viajaram juntos, eles testemunharam os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, as fragilidades de Jesus, no sentido de sentir fome, sentir sede, cansaço, de estar sob pressão, de precisar de um momento a sós para poder orar com o Pai. Tudo isso os discípulos contemplaram e testemunharam. Então, esse processo de aprendizado, que tem muita relação com aquilo que a gente já mencionou de Deuteronômio 6, né? De sentado e deitado, levantando-se e caminhando, esse foi o método de Jesus. Ele também usou recursos muito interessantes, por exemplo, como o recurso das parábolas, né? E o recurso das parábolas era pegar histórias que tinham relação com o cotidiano do seu auditório. Então, se ele estava no contexto agropastoril, fazia referência à colheita, fazia referência ao rebanho, ou se estava num contexto mais urbano, fazer referência a algum elemento da cidade. Sim, né? Até noticioso, né? Ele fala assim, olha, quem de vocês, quando vai construir uma torre, né, não se assenta primeiro para fazer os cálculos? Exatamente. Ele contextualizava, né, a mensagem, né? Exatamente. E dessa observação do cotidiano das pessoas, ele tirava lições espirituais, né? Então, era um processo que ia do desconhecido para o desconhecido. Daquilo que as pessoas enxergavam para elementos da espiritualidade que as pessoas não viam. Então, esse é um elemento talvez muito interessante para a gente observar em Jesus no seu método. Outra coisa que era muito comum também no contexto judaico era a questão de fazer perguntas. A gente vê várias vezes Jesus nos evangelhos sendo interrogado e ao invés de responder com uma resposta, vamos dizer assim, ele faz outra pergunta. Né? Esse é um processo interessante que ele usava. E às vezes umas perguntas bem diretas, né? Para os discípulos, inclusive, porque ele estava ensinando. Quem vocês dizem que eu sou? Exatamente. Essa questão das perguntas é interessante. Quem é o maior? Quem é o maior? Exatamente. Quem é o próximo? Né? Então, Jesus usou muito essa questão da pergunta, que acho que é para gerar exatamente reflexão. E aí é um processo curioso para nós pensarmos, e depois, posteriormente, a educação adventista como filosofia, especialmente se baseando nos escritos de Ellen White, vai desenvolver bem isso, que é a questão de um pensamento crítico. Né? Então, a educação não é para nós sermos só meros refletores de autores, de pensadores. Mas a partir das ferramentas dessas pessoas que pensaram e pensaram bem antes de nós, a gente conseguimos pensarmos por nós mesmos, né? E tomarmos nossas decisões a partir dos dilemas com os quais a gente se depara no dia a dia. É muito interessante isso, não é, pastor Wellington? Olha, você precisa ser um ser pensante. A gente trabalhou agora há pouco a imagem de Deus. E Deus é um Deus que raciocina, organizado, hábil, um Deus de ordem. Criativo, né? Ele é o grande artista, né? Ele tem uma beleza e ele compartilhou conosco essa questão também. Quando a gente olha para Jesus como professor e as lições que ele usava, e até o pastor Wendel falou aqui, pastor Wellington, ele ia do conhecido para o desconhecido, né? Do micro para o macro, né? Para mexer com o pensamento. Esse também é um método que a gente deve usar hoje para estudar a Bíblia? Ou para ensinar a Bíblia melhor? Sem dúvida, nós nos beneficiamos quando nós partimos daquilo que as pessoas conhecem e ampliamos a compreensão a partir daquilo que a Bíblia nos apresenta. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, no contexto da igreja, porque aqui nós até mencionamos alguma coisa, né, e um momento ou outro falando da educação adventista, mas nós precisamos ter em mente que o propósito que nós estamos estudando não é algo que acontece dentro de um sistema formal, acontece também dentro do sistema formal de ensino adventista, mas isso aqui deveria ser a nossa realidade na igreja e no lar, porque nós entendemos que a educação ocorre num tripé, né? A casa, a igreja e a escola. Isso, porque até Jesus, a Bíblia fala que ele se desenvolvia fisicamente, intelectualmente, né? E espiritualmente. Diante de Deus e dos homens. E diante de Deus e dos homens. Esse desenvolvimento que ele tinha de forma harmônica, ele estava aprendendo aonde? Em casa. Então, Maria, ali a mãe de Jesus, e José, eles passaram os valores, né, para o filho. E essa questão de desenvolvimento dentro de casa, na igreja que você estava falando, é muito importante. E isso deveria nos estimular. Às vezes, e a gente percebe que existe, por parte de algumas pessoas, a ideia de terceirização. Né? Então, eu vou terceirizar a educação do meu filho para a escola, ou eu vou terceirizar a educação do meu filho, a educação espiritual do meu filho para a igreja. Na verdade, deve haver uma integração. Então, em casa, o pai e a mãe, eles devem fazer uso dessas estratégias de Jesus, do diálogo, que está se perdendo. Né? Em muitas casas se perdeu o diálogo entre pais e filhos.
a partir de uma experiência comum, extrair uma lição espiritual. Na igreja, nós trabalhamos juntos no Paraná, Ministério Jovem, Clube de Desbravadores. Alguns pais, eles delegam ao Ministério Jovem, ou ao Clube de Desbravadores, ou à classe de escola sabatina, a responsabilidade... Ou Ministério Infantil, né? A responsabilidade de educar os filhos, quando na verdade deve haver uma integração. Lá na igreja deve-se pensar também numa estratégia que parta do conhecido para o desconhecido, da contextualização. Então, eu acho que o grande mérito de nós pensarmos uma lição de escola sabatina, um trimestre estudando esse tema, é nós aplicarmos esses conceitos para essas estruturas que estão sob nossa responsabilidade. Talvez nós estejamos falando para pessoas que nem tenham escola adventista na sua cidade, estejam longe de uma instituição adventista de ensino. Mas o que acontece na igreja? O que acontece dentro da minha casa? Nós temos condições de influenciar nesse processo e fazer com que a experiência que nós estamos estudando aqui possa ser a experiência das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos juvenis. De modo que a escola possa ser uma extensão do lar e da igreja e vice-versa, né? De que essas esferas, esses espaços se complementem. Exatamente, um complemento, né? Então a casa tem o complemento na igreja, a igreja e a casa na escola, e assim elas vão se sincronizando, né? Há uma sincronia. Olhando o nosso guia aqui, em segunda-feira, Jesus como professor, Jesus foi muito questionado como professor também. As pessoas, os mestres da época, porque a educação dele não foi formal. Só que a gente encontra ele no templo conversando com os doutores da lei. E eles queriam até absorvê-lo ali, vem estudar com a gente, você é uma pessoa diferenciada, você tem algo mais, ele era promissor. Mas eles questionaram ele quando começou o seu ministério, falando assim, com que autoridade você ensina? Com que autoridade? Qual que era a autoridade de Jesus? Olha, sem dúvida alguma, Jesus tinha autoridade na palavra, né? Isso é muito curioso, por exemplo, até a postura que ele assume no principal discurso dele, que é o Sermão da Montanha. A gente vai ter várias versões do Sermão da Montanha, mas estou pensando aqui na versão de Mateus, capítulo 5 até o capítulo 7, quando Jesus, no capítulo 5, a partir do verso 17, se não me engano, até o 48, ele vai fazer uma releitura do judaísmo, ou ele vai dar uma interpretação para o Antigo Testamento. Ele vai dizer assim, olha, ouvistes isso, eu, porém, vos digo. Né? Então, ele está se colocando como uma autoridade interpretativa, normativa. E de onde está partindo essa autoridade? Está partindo do conhecimento que ele tinha, evidentemente, das Escrituras, mas pelo fato dele ser o próprio autor das Escrituras. Sim, né? ele inspirou as Escrituras. Exatamente. Então, ele é aquele que entregou para Moisés no Monte Sinai a lei. Então, ele agora, como um segundo Moisés no Evangelho de Mateus, se senta na montanha e passa a ensinar, então, como viver, né, aquilo que havia sido revelado. Então, a autoridade de Jesus vem de seu conhecimento, mas vem, sobretudo, de quem ele é também. Né? E é curioso que as pessoas reconhecem isso no próprio fim do Sermão da Montanha, porque diz assim, olha, a gente já ouviu isso em muitos lugares, mas não com essa autoridade, né? Ele fala diferente dos demais mestres. Ninguém jamais falou como, né? Exatamente, ninguém falou como ele. Como ele falou, a autoridade de Jesus é algo impressionante e muito bem lembrado, né? Ele inspirou as Escrituras. E agora há uma releitura, né? Porque, como a gente falou da imagem estar sendo nublada, os ensinos também ficaram nublados por causa da tradição, né? É isso que a gente consegue enxergar aqui através da palavra de Deus. E aí Jesus vem e fala assim, olha, não, ame o teu próximo como a ti mesmo. Qual o maior mandamento? E essas perguntas surgiam. E, na verdade, ao invés dele tornar mais fácil, como alguns acham, e fazer uma leitura superficial, ele torna a religião mais difícil, no sentido de que ele vai ao âmago dos mandamentos, né? Então, se alguém achava que o adultério, por exemplo, o 7º mandamento tinha que ver com o divórcio, que era o que estava em discussão, ele joga isso para o nível do coração. Do perdão, né? Da dureza do coração. Dureza, e também, no caso do pecado do adultério, da cobiça, né? No caso, por exemplo, do mandamento do não matarás, da questão do ódio, né? Da vingança. Sim. Então, Jesus aprofundou, ele tornou mais significativo ainda, né? Ele dá um significado, e isso é muito importante. Então, ele é um mestre por excelência. Ellen White fala que ele é o mestre dos mestres. E isso impressiona, porque nós podemos e temos acesso ao que Jesus deixou escrito e nós podemos aprender dele. Na verdade, ele disse, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu achei interessante, pastor Wellington, que você falou sobre a terceirização da educação, e eu estava me lembrando de um documento que diz assim que os romanos e os gregos, eles terceirizavam a educação. Eles terceirizavam para um escravo.
uma escrava que ensinasse os seus filhos. Agora, nós, cristãos, seguidores da Bíblia, nós não terceirizamos, nós participamos ativamente da educação. Isso é muito, muito forte para nós. Aqui na terça-feira, Moisés e os profetas. O nosso guia vai falar um pouquinho de Moisés e dos profetas. Como é que a gente pode desenvolver esse tema, pastor Wellington? Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia e também do livro de Jó. Aliás, cronologicamente, ele escreveu primeiro Jó, provavelmente, e depois, então, nós temos os demais livros da Bíblia. O que nós vemos nas Escrituras depois são desdobramentos do que nós encontramos nos 5 primeiros livros da Bíblia. As pessoas olham os 5 primeiros livros da Bíblia e entendem, ali está a lei. Quando, na verdade, a Torá significa ensino, instrução. Então, por exemplo, nós estávamos falando aqui, o pastor Wendel lembrou do discurso de Jesus no Sermão da Montanha, né? Quando Jesus ele começa a esclarecer aquilo que está no Antigo Testamento, especialmente aquilo que está na Torá, aquilo que Moisés escreveu. Porque houve ao longo da história um processo em que foram se constituindo camadas de interpretação em cima daquilo que estava nas Escrituras. Quando a gente olha a Bíblia, nós vemos tudo que vem depois dos 5 primeiros livros da Bíblia tendo relação com esses livros. Então, eu até comentava alguma coisa contigo aqui. Por favor, eu acho que fica legal, é bom você falar para nós novamente. Nós temos algumas... Deus, ele dá ordens para Moisés escrever. Uhum. Então, nós temos, no período de Moisés, 5 ordens que Deus dá a ele para que ele escreva. E essas ordens, elas estão relacionadas com 2 pontos, basicamente. O primeiro, escrever conteúdo histórico, e o segundo, escrever conteúdo normativo ou ético. Então, o que nós vemos depois nas Escrituras? Nós vemos, a partir da Torá, nós vemos os livros históricos, que ecoam essa ordem que Deus deu a Moisés. Nós temos o livro de Atos, que é a versão, é a história, né? Nós temos os livros de sabedoria no Antigo Testamento, que refletem essa questão normativa e ética. Nós vemos essas mesmas questões normativas e éticas nas cartas do Novo Testamento. E nós temos, a partir do ofício de Moisés como profeta, né, nós temos também os livros proféticos do Antigo Testamento que vão ecoar também no livro do Apocalipse no Novo Testamento. E aí nós temos os evangelhos, que na verdade formam uma mescla disso tudo, porque Jesus, ele tem o conteúdo histórico a partir dele, como aquele que divide a história. Nós temos os elementos normativos e éticos de Jesus, e nós temos os elementos proféticos, Jesus dando significado às profecias do Antigo Testamento e direcionando, né, aquilo que vem como profecia que se cumpre na primeira vinda de Jesus e direcionando para aquelas também que vão se cumprir na segunda vinda. Então, tudo aquilo que nós estudamos na Bíblia acaba ecoando os 5 primeiros livros das Escrituras. E Jesus ajuda a gente a entender isso daí. Por isso que essa ideia fragmentada, o Antigo Testamento não tem vigência, não, agora é só o Novo Testamento, ou só no Novo Testamento, não, o que importa são os evangelhos, as epístolas não tem sentido, ou não, no Antigo Testamento o que importa são os livros proféticos e as demais divisões, ela é uma ideia que não se sustenta a partir da intenção de Deus ao inspirar, por meio do Espírito Santo, a pessoa de Moisés a escrever o conteúdo do Pentateuco. E isso é muito válido para nós no estudo dessa semana. O texto principal é: toda a Escritura é inspirada por Deus. Amigos, toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós voltamos já com lições da Bíblia. Voltamos aqui com lições da Bíblia. Nós estamos estudando a Palavra de Deus, um tema muito importante: educação e redenção nas Escrituras. E junto conosco está aqui o pastor Wellington Barbosa e o pastor Wendel Lima. Pastor Wendel, o pastor é casado, tem filhos? Sim, sou casado com a Ângela, uma paranense, e nós temos 2 filhos, temos o Gabriel, que vai completar 8 anos, e a Alice, de 2 anos. De 2 anos de idade. Fez até aniversário recentemente, né? Pois é, agora em novembro. Nós 2 somos de novembro. Eu dia 6, ela dia 7. Ah, que legal. Muito bem, olha, nós estamos falando de sabedoria, nós estamos falando de educação. Aqui há um texto no nosso guia de estudo que é de 1 Reis, capítulo 4, verso 29 até o 34. E eu até vou pedir para você pegar a sua Bíblia e nos acompanhar
A gente precisa abrir a Bíblia agora e lembrar um pouquinho sobre a importância da sabedoria. Pastor Wellington, o que 1 Reis 4, 29 a 34 revela para nós sobre a importância da sabedoria? 1 Reis capítulo 4 fala a respeito da sabedoria de Salomão. E Salomão é considerado o personagem da Bíblia mais sábio, é o rei mais sábio, aquele que teve a oportunidade de pedir o que quisesse e pediu a Deus sabedoria. E o texto fala que Deus deu a Salomão sabedoria e grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Ele era sábio a ponto de escrever provérbios, mais de 3.000 provérbios, cânticos, discorreu sobre plantas, então ele sabia de botânica, ele conhecia a respeito da fauna, ele conhecia da flora, ele tinha um conhecimento vasto. Né? E aí, quando eu olho para Salomão, eu gosto muito de pensar em Salomão, não somente sobre essa perspectiva da sabedoria que ele recebeu, da capacidade intelectual que Deus deu a ele. Porque aqui nós temos muito o aspecto da intelectualidade, a capacidade de fazer conexões, análises. É isso que nós estamos vendo aqui, a composição, a criação. Né? Mas eu gosto de pensar no aspecto da sabedoria quando aplicada à vida. E aí eu vejo Salomão, o homem mais sábio, escrevendo o livro de Eclesiastes, que é um livro que ele escreve no fim da vida, fazendo um retrospecto, pensando nos acertos, nos erros. E aí eu começo a pensar na importância do que é a sabedoria na minha vida. Essa capacidade de enxergar a vida sob a revelação, sob a perspectiva da revelação divina e agir em função dessa revelação é o que é a verdadeira sabedoria. E talvez esse é o ponto em que muitas pessoas desconheçam ou procurem deliberadamente ignorar. Não tem que ver com o tanto que você conhece. Não tem que ver com a sua capacidade intelectual, com a sua inteligência. Tem que ver com aquilo que vem do alto, o discernimento que vem do alto, para compreender o mundo ao redor, à luz do que Deus revelou nas Escrituras e agir em função dessas Escrituras, dessa revelação. Isso é ser sábio. Interessante isso, né? Porque a gente olha hoje, a gente está vivendo na época do conhecimento. E tem muito conhecimento, as crianças de hoje já têm mais conhecimento do que adultos nos anos 50, 60. Muito conhecimento. Agora, a sabedoria é diferente de conhecimento. Estava até olhando um professor apresentando uma palestra e ele usou um exemplo que eu achei muito interessante sobre conhecimento e sabedoria. Ele falou assim que o conhecimento te leva a correr muito rápido 100 metros rasos. Para quem gosta de corrida, não é muito meu caso, né? Mas é o seguinte, 100 metros rasos o conhecimento te leva, mas a sabedoria te leva a uma maratona. Você consegue correr 25 quilômetros, porque a sabedoria te leva mais longe. E quando Salomão escreveu aqui o livro de Provérbios, né? Ele era rei já, Deus tinha dado para ele esse dom da sabedoria, como você mencionou, e é interessante que ele escreve milhares de provérbios, mas ele coloca toda a sabedoria para uma vida prática. Eu estudei um pouco o livro de Provérbios e eu lembro, nos estudos que fiz, que o livro de Provérbios era um rei sábio dando conselhos para que o seu povo prosperasse. Porque a sabedoria faz com que todos prosperem. E até as escrituras dizem, né? Se alguém tem falta de sabedoria, quem dos dois completa aí? Peça a Deus. Peça a Deus, exatamente. Peça a Deus que a todos dá de forma deliberada. Deliberada. A sabedoria é um dom de Deus. E Deus pode conceder esse privilégio de ser sábio. E quando a gente olha para as escrituras e para essa obra de redenção, Deus está querendo um povo que tenha conhecimento, sem dúvida, mas que acima de tudo viva o conhecimento com sabedoria. E como tornar, pastor Wendel, prática a sabedoria encontrada nas Escrituras? Então, tem um trecho aqui do guia de estudo, na quarta-feira, página 101, que diz assim que é viver com responsabilidade e para o benefício de outras pessoas, além de nos proteger da infelicidade. Então, a verdadeira educação que gera pessoas sábias, né, é uma educação que nos ajuda a ter alguns elementos que são importantes, que necessariamente um diploma não nos dá. Ainda que seja um doutorado, por exemplo. Mas a questão do autocontrole é um elemento importante que parece estar presente nas Escrituras. A questão, por exemplo, também da autonomia. O que significa autonomia, né? A ideia de autonomia significa uma lei que foi interiorizada.
Heteronomia é uma lei que está fora de mim, autonomia é uma lei que está dentro de mim. Então, se a gente pensar na Torá, na instrução, na lei que é para ser interiorizada, e a gente volta de novo em Deuteronômio 6, inculcarás, né? Interiorizar, ser assimilado, né? encarnar, absorver, assimilar, fazer parte da sua vida. Então, por exemplo, nossos filhos, hoje nossos filhos são pequenos, né? Mas amanhã eles sairão de casa, estarão longe de nós e tomarão suas decisões por si mesmos. Eles vão estar em circunstâncias em que eles não ouvirão a minha voz como pai. Mas, se os valores que nós ensinamos em casa forem interiorizados, de alguma maneira a minha voz vai estar com eles, ainda que eles não a escutem, mas porque ela foi interiorizada. Essa ideia bíblica de autonomia, de interiorização, é exatamente isso. A lei de Deus, que é o melhor caminho para a gente viver, que nos protege da infelicidade, que nos conduz para o caminho da felicidade, é essa orientação que a gente coloca dentro da gente, que não só está fora da gente, não é algo que é por pressão, que funciona no mecanismo de barganha ou de punição e recompensa, mas é algo que a gente interiorizou e quando a gente está diante de um dilema e tem que tomar uma decisão, esse valor vem à tona e nos oferece meio que aquela voz dizendo assim, este é o caminho, andai por ele, né? Então aí acho que isso tem que ver com a sabedoria, que é essa capacidade desse discernimento, né? De saber navegar pela vida, ter esse jogo de cintura, de fazer a leitura do contexto e saber quais são as melhores decisões que você tem que tomar. Um exemplo disso, a gente pode olhar de volta na Bíblia, porque esse é o princípio da educação, né? Ensinar a criança, ensinar os filhos a andar no caminho. José, com 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo. E a Bíblia relata isso. Ele chegou na casa de Potifar, a mulher fez ameaças e tentou coisas com ele que a Bíblia fala que ele se recusou. Mas isto é a voz que ele ouviu dizendo, ó, este não é o caminho, andai por este caminho. Porque se José tivesse cedido, a gente teria umas consequências muito sérias. É claro que Deus está no controle de toda a história, mas imagine, viria a fome, quem seria o governador do Egito? Como sobreviveria a família lá? E eu entendo que é isso que nós precisamos ensinar aos nossos filhos, que o que ele escolhe hoje tem consequências para o futuro. José teve uma boa educação, uma educação bíblica, uma educação na palavra. E isso fez toda a diferença, tanto que ele prosperava. A Bíblia diz assim que tudo que ele colocava a mão, você se lembra ali? Prosperava. O Senhor era com ele. O Senhor era com ele. Um outro caso, 17 anos de idade também, Daniel. Quando ele foi embora de Israel, de Jerusalém, para a Babilônia, ele era novo de tudo, mas a minha escritora preferida chama-se Ellen White, e ela no livro Profetas e Reis, ela fala assim que Daniel e os amigos dele ouviram Jeremias falando das profecias acerca dos anos que seriam passados na Babilônia, e ele se lembrava, quando mesmo estando na Babilônia, das palavras da infância. Quais palavras? A palavra de Deus. Eu sei que tem muitos pais, amigos, que, eu não sei se vocês provavelmente conversaram com alguém, que se culpam, falando assim, o que eu fiz de errado, né? Na educação dos filhos? Fiz alguma coisa errada? Não. Ensinou com oração, com temor a Deus. Eu acho que a gente precisa descansar em Deus, que os filhos também fazem as escolhas, não fazem? Sem dúvida. E aí, eu acho que até fazendo uma conexão com a lição de quinta-feira, né, nós falamos aqui da voz. Né? Quem é que toca o nosso coração ou os nossos ouvidos com essa voz? A lição ela fala aqui da educação continuada por meio do Espírito Santo. Né? A Bíblia apresenta o Espírito Santo como aquele quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, como aquele que nos conduz a toda a verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o agente que particulariza a verdade divina no nosso coração. Se nós dermos ouvidos a ele, nós continuaremos crescendo na nossa compreensão a respeito de Deus e fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, isso é muito importante. Nós não devemos nos esquecer do Espírito Santo, do papel que o Espírito Santo ocupa ao nos lembrar, ao fazer brilhar em nossa mente alguma orientação específica da palavra. Por isso que a gente precisa ter sintonia fina com Deus. E isso ficou mais evidente ainda com a ascensão de Jesus, né? Então, Jesus deixando o Espírito para ser o tutor da igreja, né? A condução da igreja foi fundamental e a descrição de Atos, das epístolas, mostra muito isso. A descida do Espírito Santo, né? Ele falou assim, o Consolador estará convosco, né? E
a gente seria levado, e o povo de Deus, levado até aos magistrados, gente diferente do que eles estavam acostumados. Agora, gente simples, na companhia de Jesus, influenciados pelo Espírito Santo, as pessoas falam assim, eles não são galileus, né? Gente simples, pescador. Como é que eles falam dessa maneira? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, né, amigos? Ela tem poder e a pessoa que estuda a palavra de Deus, ela não piora, ela melhora. A qualidade de vida dela melhora, porque a palavra de Deus ajuda a expandir, né, o cérebro. A pessoa fica mais inteligente. E olhando aqui, a gente falando aqui do Paracletos, né, o Consolador, o chamado para estar ao lado, há um texto, pastor Wendel, em 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 1 até o verso 16, que aqui o nosso guia menciona. E a pergunta é assim, segundo Paulo, o que é tão importante no contexto da educação? Sim, esse é um texto que talvez a gente olhando num primeiro momento, pode parecer que Paulo abriu mão de todo o conhecimento filosófico que ele tinha da cultura greco-romana e para os coríntios decidiu pregar apenas o evangelho e o Cristo crucificado. Essa é a impressão que nós temos. Mas há muita análise sobre esse texto, talvez uma das possibilidades é que Paulo estava abrindo mão da retórica tradicional que se esperava e no caso dos coríntios ele foi direto para a mensagem central do evangelho. Vamos lembrar que em outras abordagens de Paulo, inclusive em Atenas, quando ele esteve no Areópago, ele usou de outro caminho, né? Ele começa falando dos poetas gregos e depois introduz então a narrativa. Epicuro, né? Exatamente, aí cita a questão do evangelho. O fato é que se a gente olhar para todo o ministério de Paulo e para a complexidade dos seus escritos, para a sofisticação do pensamento de Paulo, se a gente pensar na carta aos Romanos, texto de outras epístolas, a gente vai ver que Paulo realmente tinha esses recursos. Então, aqui não é um chamado, vamos dizer assim, não é um conselho bíblico para nós sermos menos instruídos. Não há uma virtude na ignorância, no sentido de ignorância como falta de conhecimento. O ponto é que o que Paulo contrapõe aqui no Evangelho de Jesus Cristo não é a capacidade de raciocinar, mas é o orgulho humano. Então, quando Paulo decide enfatizar o Cristo e o Cristo crucificado, é que ele está dizendo que mais importante de qualquer outro recurso que nós tenhamos, ou que gere até mesmo orgulho em nosso coração, aquilo que realmente pode gerar transformação em nós, aquilo que é essencial para a nossa vida, é olhar para o Cristo e olhar para o Cristo crucificado, né? Então, esse elemento é muito importante nesse texto. E aqui, quando a gente olha o texto chave da lição dessa semana, né, Paulo falando a respeito do ensino das Escrituras, ali nós temos 4 verbos e nenhum deles leva para um sentido como esse que o pastor Wendel falou, da ignorância, né, olha, eu não vou... Pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele enfatiza a compreensão inteligente das Escrituras. Quando ele fala do ensino, o termo que ele usa ali, ele está falando do ensino doutrinário. Certo. Então, é aprofundar-se nas Escrituras. O segundo verbo que ele usa ali, então, é ensino, depois ele fala de repreensão. Isso tem que ver com confrontação doutrinária. O texto ele está inserido numa argumentação de Paulo a Timóteo, em que Timóteo ele tem que confrontar heresias da igreja. Então, olha, as Escrituras, ele está dizendo para Timóteo, as Escrituras sagradas elas devem servir para o ensino doutrinário, para a confrontação doutrinária, a repreensão, para a correção, que é a rota, voltar-se para a rota da doutrina correta, e para a educação na justiça. E isso tem que ver com treinamento moral. Inclusive, ele se utiliza de uma palavra, essa educação é a palavra paideia, que está relacionada com o termo pedagogia. Então, veja como é um sentido completo nisso daí. Olha, você tem um conteúdo a ser ensinado, você tem mentiras a serem confrontadas, você tem pessoas que precisam ser corrigidas e você tem, então, pessoas que precisam ser capacitadas, educadas para que sejam bons cristãos. Muito bem, olha só, que interessante a palavra de Deus. Amigos, obrigado pela presença de vocês aqui no Lições da Bíblia. Quanta contribuição. A gente sabe que o livro Educação, de Ellen White, fala que no céu nós vamos continuar estudando e isso vai ser muito bom, ganhando sabedoria, conhecimento em tudo aquilo que pertence a Deus, que diz respeito a Deus. Foi muito bom o estudo hoje da lição aqui, do nosso guia, Educação e Redenção. E agora eu quero falar com você. Aqui está o nosso guia. Lembre, a palavra de Deus ela é toda inspirada. Quando a gente fala de educação, a gente fala de transformação.
E essa é a obra da redenção de Deus. Deus quer transformar você. E como é que acontece essa transformação? Deus usa o recurso da palavra, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Volte à palavra, vá às Escrituras e você vai ver o conhecimento de Deus e a sabedoria inundar a sua vida para a tua felicidade. Esperamos por você aqui na próxima semana no Lições da Bíblia.